Olá, alunos e alunas, amigos e amigas, de modo geral, sejam bem-vindos ao nosso canal do professor Manuel Rodrigues. Hoje faremos uma aula de literatura voltada para o primeiro ano do ensino médio. E gostaria de saudar em especial os alunos do Colégio Ideal Seu Futuro, de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Então vamos lá, cardápio de hoje, temos como os assuntos principais o que é literatura, isso será desenvolvido na aula 1, funções da literatura estética, catártica e social na aula 2, a literatura e a sociedade na aula 3, poesia e poema na aula 4, análise de um poema na aula 5. Eu vou aqui aumentar a tela e simbora. Na aula 1, o que é literatura? A literatura é a expressão de conteúdos da ficção ou da imaginação por meio de palavras de sentido múltiplo e pessoal. Assim disse Massu Moisés. Literatura é a expressão de tudo o que se passa na cabeça do ser humano, no mundo da fantasia, no seu imaginário. E aí ele põe no papel tudo aquilo que ele pensa, que ele sente. Outra definição de literatura é que a literatura que trabalha com a palavra, assim como o som, música, a cor na pintura, o movimento na dança, o volume na escultura e o espaço na arquitetura. O principal elemento da literatura é trabalhar bem com as palavras. A literatura é uma manifestação artística, assim como a música, como a pintura, etc. Literatura também é uma forma de conhecimento que trabalha as palavras com mais de um sentido. A gente chama de palavras polissêmicas, palavras que têm mais de um significado. Professor, isso está muito abstrato. Nós veremos isso ao decorrer da aula em exemplos. Vamos lá. As palavras, elemento, ferramenta principal da literatura, ela podem duas coisas básicas. Primeiro, ultrapassar os limites da significação do mundo do conhecimento humano. E ela pode conquistar novos espaços e passar novas possibilidades de se perceber ou de perceber a realidade. A literatura ela é fruto do artista. O artista, de modo geral, seja artistas famosos, ou nós mesmos podemos assumir a condição de artistas, nós temos sim dotes de imaginação, de impressões, de valores, ideias. Então a literatura é fruto disso tudo. É um pouco complexo dizer, mas literatura é fruto do ser humano. É uma manifestação não só imaginária, fictícia, como também é uma imaginação cultural. Peguemos aqui a figura do artista. O artista, vamos pegar aqui como exemplo Carlos Drummond de Andrade. Veja bem, aqui o Mineirinho. Vamos pegar ele. Um artista. Ele sente, ele escolhe as palavras que vai usar, manipula as palavras, organiza, e sua intenção, mais do que tudo, é aproximá-las do seu imaginário. É manifestar a sua significação objetiva. Em conclusão, a obra do escritor, obras do grande Carlos Drummond de Andrade aqui, é fruto de sua imaginação, embora seja baseada em elementos reais. Da realização desse trabalho surge então a obra literária. Carlos Drummond, vale salientar que ele participou, que ele presenciou aquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e alguns de seus poemas vão tratar disso, principalmente do período militar aqui no Brasil. Ele escreveu bastante sobre isso. É considerado um dos maiores escritores do planeta. Vocês verão isso, segundo o planejamento, no terceiro ano do ensino médio. Vamos pegar esse poema aí, Procura da Poesia, dele mesmo, de Carlos Drummond de Andrade. Diz assim, acompanha comigo, viu? Poema não se lê, poema se recita. Vamos lá. Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece
nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesias com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso a efusão lírica, tua gota de bile, tua careta de gozo, ou de dor no escuro, são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Veja só. Não cantes tua cidade, deixe-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga, cansaço e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas. É lide sujeito e objeto. Não dramatizes, não equivoques, não indagues, não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família, desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e melancória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Voltando lá ao poema, ao início dele, esse poema aqui, ele coloca qualquer leitor no reino das palavras. Tudo que se passa no campo da imaginação. Quando se fala de poesia, poesia se fala do mundo subjetivo do ser humano, do mundo dos seus sentimentos, das suas impressões, próprio da sua mente. Ele ainda não é poesia. A poesia é quando se põe no papel. Na aula 2, nós veremos funções da literatura. O que significa isso, funções da literatura? Funções, a gente lembra, é para que serve alguma coisa. Né? Nós veremos 3. A primeira delas é a estética. Tem como características a plurissignificação, ou seja, uma linguagem com vários uma palavra ou um texto com vários significados. Conotação, linguagem figurada, cheia de figuras de linguagem. E a importância da dimensão de expressão, capacidade de expressar o que vê, sente. O objetivo da função estética é ser admirada por representar o belo. O que é o belo? O belo é tudo aquilo que é exposto por um pintor, por um poeta, e é apreciada pela sua produção, pelos detalhes artísticos, e não pelo próprio artista. Para que, ressalto aqui, para que a função estética ela seja realizada, ela seja concretizada, é necessário que o leitor, que o apreciador da obra, ele diga que a obra é bela, que a obra é valiosa, que a obra tem sentido para ele. Caso contrário, não cumpre a função estética. Vamos pegar esse exemplo, uma cadeira aqui, é uma cadeira, cadeira de descanso, né? Bonita, pelos seus detalhes, é a sua função prática, que é fazer com que uma pessoa descanse bem, e os seus detalhes, que tem uma função simbólica, simboliza o descanso, ela cumpre a função estética. Desde que uma pessoa realmente não só pelas suas características externas, mas pela sua função de ser aconchegante, já cumpre sim a sua função estética. A outra função é a catártica. Catártica vem de catarse, de liberação, de purificação. Sua característica principal é emotivo. O seu objetivo é envolver ou cativar o receptor com qualquer produção artística ao sensibilizá-lo. Quando
quando causa lágrimas, aplausos, tristeza, felicidade, está se cumprindo a função catártica. Vamos ver um exemplo aqui de Manuel Bandeira, do grande Manuel Bandeira, poeta brasileiro e modernista. Ele confessa que foi nessas condições de tensão, que é próprio da função catártica, que ele escreveu o seu famoso poema, Vou-me embora para Passagarda. Vou-me embora para Passagarda. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Imagina, um poema tão considerado tão simples, mas que demorou tanto para ele escrever. Ele diz: Vi pela primeira vez esse nome de Passagarda, quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Passagarda, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Passagarda é o lugar de maravilhas, né? É um lugar é um lugar de perfeição. E assim ele continua. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só, na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito na minha vida por motivo de doença, soltou-me de súbito, de repente, do subconsciente, lá do fundo da memória, esse grito estapafúrdio, absurdo. Vou-me embora para Passagarda. Então, vou-me embora para Passagarda. A conclusão desse poema cumpriu a função catártica. Está me entendendo até aqui? Beleza, beleza? Então, sigamos. E a última função que eu quero destacar aqui é a político-social. Tem como característica o senso crítico, formar opinião, além disso, expressar situações sociais e políticas. O seu objetivo é despertar o receptor para questões políticos-sociais. Vamos ver o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. É um poema que cumpre a função político-social, porque ele vai tratar da situação escravagista dos negros que eram trazidos da África até o Brasil, para aqui serem escravizados e passarem por situações das mais absurdas e torturantes possíveis. E o outro poema é Morte e Vida Severina, do pernambucano João Cabral de Melo Neto, um poeta modernista que abordou nesse poema, né, que ele tem uma estrutura de cordel, a figura do Severino, um homem sertanejo que sofre as mazelas da sua região social, por exemplo, o Nordeste, da sua região geográfica, que passa fome, passa sede e vê também as pessoas sofrerem, tudo por conta dos desmandos, né, ou mesmo da falta de auxílios políticos e sociais. A gente termina aqui. Na outra aula, entraremos na aula 3. Meu muito obrigado, do professor Manuel, para você.